Olá, quinto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Aula de hoje, língua portuguesa, dia 1º de setembro, primeiro dia do mês. Louvado seja o nome do Senhor, né? Por mais uma oportunidade de nós estarmos iniciando, né? Mais um mês, que a casa de vocês esteja repousando a alegria do Espírito Santo. Amém, crianças? Hoje nós vamos falar sobre entrevista. Então a professora vai ler para você o texto, ok? E nós vamos, a professora vai fazer essa explicação aqui, tá? E depois a professora vai explicar para vocês lá na página 25. Nós vamos fazer a 23 e a 24 juntos aqui, tá? Então vamos lá. Louise, deixa a prof só aumentar aqui para ficar melhor para quem quiser ir lendo na tela junto com a prof, tá? Página 23, então. Louise Soares, colaboração para a Folha do Rio. Marta Vieira da Silva, 27, isso daqui está se referindo à idade dela, tá, quinto ano? Quando ela fez a entrevista. É mais conhecida pelo primeiro nome e pelos apelidos Pelé de Saias ou Rainha do Futebol. Eleita por 5 anos seguidos como a melhor jogadora de futebol do mundo pela FIFA entre 2006 e 2011. Marta também já conquistou medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003 e 2007 com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Atacante, assim como Neymar e Messi, Marta participou de 2 Olimpíadas e uma Copa do Mundo. Atualmente está no clube Tyresö da Suécia. Em entrevista por e-mail à Folhinha, uma parte da Folha de São Paulo voltada para leitura infantil, tá? A atleta falou do tratamento das atletas no Brasil e nos outros países e lembrou de sua infância na cidade de Dois Riachos, Alagoas, quando jogava bola com os primos e amigos na rua. Leia abaixo. Folhinha é quem está fazendo a entrevista, tá? Quando e como você começou a se interessar por futebol? Como decidiu jogar profissionalmente? Comecei, aqui é a resposta do entrevistado. Comecei a me interessar por futebol com os 7 a 8 anos, brincando. Tenho uma família muito grande e todos os meus primos e amigos de infância jogavam bola na rua. Quando eu percebi que levava jeito, decidi que o futebol seria a minha profissão. Você nota alguma diferença no tratamento dado às mulheres que jogam futebol nos Estados Unidos e nos países da Europa, por exemplo, em relação ao tratamento delas no Brasil? Na Europa e nos Estados Unidos, onde joguei e ainda jogo, a diferença no tratamento das atletas é muito grande, a começar pela forma de encarar o futebol feminino como uma modalidade profissional. No Brasil, essa modalidade ainda é vista como amadora. Na Europa, muitas atletas vivem do futebol e são seguidas por milhares de fãs mirins e adultos. Os campeonatos nacionais e internacionais já existem há bastante tempo. A Liga Sueca Feminina, por exemplo, existe desde 1988. As brasileiras continuam lutando pela criação de uma liga feminina. Na sua opinião, qual o maior obstáculo para o ingresso das meninas? Vamos seguir lá na próxima página. Nos times de futebol, a cultura do esporte e como uma atividade masculina, ou a falta de apoio para as aspirantes a jogadoras. Uma coisa leva a outra. Acho que o preconceito que ainda existe, por menor que seja, e o fato de muitos ainda pensarem que é um esporte voltado ao mundo masculino, faz com que a dificuldade cresça de uma forma geral, com a falta de apoio, patrocínios e interesse no futebol feminino. Não são raros os casos de meninos que são contratados ainda adolescentes para jogar em grandes clubes na Europa. Isso acontece também com as jogadoras? Existe o interesse dos clubes estrangeiros para jovens atletas brasileiras? Acho que interesse por parte dos clubes femininos existe sim, mas é muito complicado, pois os custos são altos e o nível financeiro de uma equipe feminina não é o mesmo de uma equipe masculina. Portanto, é muito difícil fazer esse tipo de investimento no futebol feminino logo cedo. Então, olhem lá. Mesmo diante de desafios, Marta surpreendeu como jogadora de futebol. Você acredita que ela tentou evitar esses desafios que surgiram desde a sua infância?
ou ela os enfrentou com garra? Justifique. Crianças, a resposta aqui é pessoal, mas eu classificaria que sim, ok? Como que eu justifico? Pelo resultado de onde ela chegou, né? Ela mostra que ela teve muita garra, então coloquem lá. Ela mostrou muita garra, muito empenho, né? Vamos colocar lá, muito empenho, ok? Isso lhe trouxe um bom resultado. Quais benefícios ela conquistou por sua determinação e disciplina no esporte? Coloquem lá, medalhas. Foi eleita 5 anos a melhor jogadora. Foi eleita 5 anos a melhor jogadora. E tem outros lá, né? Os Jogos Pan-Americanos, né? Nós temos também a questão da FIFA, né? A FIFA, ela responde ao futebol aqui no Brasil, certo? E você, no seu processo de crescimento, tem assumido responsabilidades e se empenhado em algum aspecto? Isso aqui, pessoal, está perguntando para vocês, a resposta é pessoal. Na questão 4, existem 2 pessoas conversando nesse texto, explique quem são elas. Então aqui você vai colocar Marta, que é entrevistada, e a Folhinha, que é quem, crianças? Essa aqui é letra maiúscula, folhinha é substantivo próprio. Que é quem, crianças, a folhinha? O entrevistador, o jornal, né? O entrevistador, certo? Assinale abaixo as alternativas que fazem desse texto uma entrevista. Nesse texto há perguntas e respostas? Sim. Há pelo menos um entrevistador e um entrevistado? Também. Eles estão falando para alguém, algum público, alguma audiência, leitores, né, de revista, leitores da revista e etc. Também, tá? Agora, lá na página 25, acompanhe com a Pro as características da entrevista. A entrevista também é um gênero textual, ok? E olha só que interessante. As entrevistas, elas são ótimas oportunidades para se conhecer as pessoas que você aprecia, que você acha interessante. E como que acontece a entrevista? Ela é um diálogo, uma conversa e geralmente em tom informal, que acontece entre 2 ou mais pessoas. Então, o que tem? Nós temos um entrevistador ou os entrevistadores e o entrevistado, tá? Eles constroem juntos a entrevista. Isto é, eles procuram contar a um público dados sobre o entrevistado, os acontecimentos da sua vida e os assuntos aos quais eles têm conhecimento. Aqui foi onde a professora pediu para vocês montarem o vídeo de vocês, ok? Seguindo essas características aqui. Tá, crianças? Espero que tenha sido bem divertido para vocês fazerem o vídeo esse ano, tá bom? Abram com a professora o livro de vocês lá na página 58. E hoje nós vamos falar sobre a acentuação, ok? O que é a acentuação? A acentuação é sistema que organiza a tonicidade das palavras. Então, nós vamos pegar como nossa palavra-chave de hoje, tonicidade. Tá? O que quer dizer tonicidade? É uma qualidade de uma sílaba acentuada. O nosso versículo, ele está lá em 1 Coríntios, tá? 16, 13, que diz o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Por que a professora pegou esse versículo? Justamente porque Deus está dando lá, através, né? Desta carta que Paulo escreveu, está dando uma palavra de ordem, tenham coragem, né? Sejam fortes. E a força é justamente o que qualifica a nossa palavra, a nossa sílaba acentuada. A sílaba que ela é acentuada, ela é pronunciada com mais força. O princípio que nós vamos trabalhar agora é de individualidade, ok?
individualidade, tá? A nossa sílaba forte, ela se destaca das outras. Então, a nossa ideia guia é: no meio de uma multidão, nós somos encontrados e fortalecidos por Deus, ok? Nós, diante de Deus, nos tornamos uma sílaba forte também, fortes e corajosos, como uma sílaba forte, pronunciada com acento, ok? Lendo lá o texto, então, nós temos aqui: abro a gaveta. O nome do texto é Visita. Abro a gaveta onde dorme há anos minha boneca Emília. Repousa ao lado dela a foto do bom Lobato. Criatura e criador convivem de fato. Reviro os objetos minúsculos que decoram o inusitado aposento. Lá estava minha velha partitura, trilha sonora desse feliz encontro. Dó, fá, dó, fá, dó, ré, dó. 3 notas para a melodia de todo um tempo. Coço meu nariz, sinto que me faz aquele tempo, minha carência de um tempo encantado. A pessoa que narra o poema, o eu lírico, vocês já aprenderam sobre o eu lírico, né? Chama a gaveta que abre de aposento. Quem mora nesse aposento? Quem mora nesse aposento, pessoal, são as lembranças, né, daquele que escreveu todo o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, quem que mora lá? Mora a boneca, né, a boneca Emília, os personagens do livro de Monteiro, né, a foto do escritor, que é o próprio Monteiro Lobato, e uma partitura, ok? Nessa gaveta, neste aposento, tá? Então, olha lá, você sabia? Monteiro Lobato foi o criador da personagem Emília, uma boneca de pano que vivia no sítio do Pica-Pau Amarelo, junto com os outros personagens inventados por ele, certo, quinto ano? Pausem o vídeo aí e façam essa página, tá? Seguindo então, crianças, lá na página 59, vocês vão fazer a questão 2, 3, vão fazer a pesquisa e a questão 4, ok? Então, para nós concluirmos aqui, vamos ler o Você Sabia. Sabemos que as línguas são muito criativas. Elas criam, inclusive, maneiras de diferenciar palavras. O acento é uma dessas formas. Na língua portuguesa, os acentos podem diferenciar palavras pela intensidade que são pronunciadas as sílabas. Porém, a acentuação ela é necessária quando ocorre o deslocamento da acentuação considerada natural da língua. Ou seja, quando muda de lugar aquela sílaba que vai ser pronunciada mais forte. Aí, para mostrarmos qual é a sílaba a ser pronunciada com maior intensidade, nós vamos colocar o acento, ok? Indo então lá para a página 60, nós vamos fazer juntos ela, tá? Peguem o seu lápis. E nós vamos fazer agora. Ali vocês estão vendo na questão 5 uma partitura, ok? O que a professora quer que vocês reparem nessa partitura? Todas as sílabas que têm acento, ok? E as características. Ela é um monossílabo. O que é um monossílabo? É uma palavra de uma sílaba só. Esses monossílabos, eles podem ser separados em tônicos, pronunciados mais forte, que tem a pronúncia mais forte, e os átonos, que tem uma pronúncia mais fraca, ok? Os átonos, crianças, eles nunca são acentuados, ok? Os átonos nunca são acentuados. Os tônicos, eles são acentuados, mas tem tônicos que é pronunciado de forma mais forte, mas ele não tem acento. Então, o que nós podemos colocar lá? O dó, o ré, o fá, o lá, e deixa eu te falar, o sol, ele é um monossílabo tônico, ele é pronunciado de forma mais forte, tá? Mas ele não tem acento, ok? Nós temos lá também o mi e o si, certo? Crianças,
Os monossílabos tônicos terminados em a, as, deixa a prof printar aqui. A, as, e, es, o, os, eles são acentuados, ok? Como a professora disse já, monossílabos são aqueles que têm uma única sílaba, tá? Leia com atenção as palavras no quadro abaixo e responda as questões. Então, nós temos você, ânimo, alguém, prática, vovó, único, pólen, lápis e vatapá. Quais são as palavras que recebem acento na última sílaba? Vocês vão escrever aqui a palavra você, tá? A palavra alguém, a palavra vovó, a palavra vatapá. Vocês vão escrever essas 4 palavras nesse lugar aqui, certo, quinto ano? Perfeito, vamos lá. Na página 61, nós vamos fazer juntos. Assinale a classificação dessas palavras segundo a localização da sílaba tônica. Então, as palavras da página anterior, nós anotamos aquelas que são acentuadas na última sílaba, certo? Aquelas que são acentuadas na última sílaba, elas são chamadas de quê? Proparoxítona, monossílabos tônicos, oxítonas ou paroxítonas. Monossílabos a gente já tira de linha, porque é aquelas que têm uma sílaba só. Então, as palavras que nós escrevemos na página 60 na questão A, elas têm mais de uma sílaba. Lembra que nós trabalhamos proparoxítonas, oxítonas e paroxítonas? Então, as proparoxítonas, elas são aquelas que são acentuadas na antepenúltima sílaba. As paroxítonas, elas são aquelas que são acentuadas na penúltima sílaba. E as oxítonas, elas são aquelas que são acentuadas na última sílaba. Então, a classificação dessas palavras, nós podemos marcar lá, ó, faça um X. Elas são oxítonas. Agora, veja se a regra usada para acentuar os monossílabos tônicos também podem ser usadas para acentuar as oxítonas do item A. Sim, crianças, elas podem ser usadas. Sabe por quê? Porque as palavras oxítonas terminadas em, escrevam lá, a, as, e, es, o, os, a prof vai passar da linha aqui, tá? Em e ens, elas são acentuadas. Observe no quadro as palavras acentuadas. Nós temos lá lápis, tórax, álbum, bíceps, órfão, ímpar, túnel e éden. Qual a classificação dessas palavras segundo a localização da sílaba tônica? Quais que são essas palavras? Então, olha lá, ó. Lápis é na penúltima, tórax na penúltima, álbum também na penúltima, bíceps, ela é aqui, ó, na penúltima também, órfão, ímpar, túnel e éden, elas são na penúltima sílaba. Então, quais que são essas palavras que são acentuadas na penúltima sílaba? Então, todas essas palavras aqui, elas são paroxítonas. Escrevam lá. Seguindo lá então, crianças, eu quero acrescentar para vocês também vírus e amáveis, ok? Nesse banco de palavras. Então, nós vimos que todas as palavras aqui, elas são palavras paroxítonas, ok? Porque tem a penúltima sílaba como forte e essas aqui, elas estão acentuadas. Observe o box completo abaixo, transcrever no final das palavras acima. Então, nós temos palavras terminadas com i, is, l, n, r, x, em, us, ans, ãos, uns, ons, PS, que é o caso dos bíceps, e eis, ok? Então vocês vão colocar todas esses finais das palavras. Leia a palavra a seguir e pinte a sílaba mais forte. Então qual que é a sílaba mais forte? Minúsculos. A sílaba mais forte é o nus, ok? Acentuado lá. Vamos seguindo?
Lá na página 62, crianças, vocês têm lá, assinale com X a posição da sílaba acentuada. Então lembra que vamos fazer de conta que nós temos lá uma palavra com 3 sílabas. Vamos colocar minúsculo, ó. Opa. Minúsculo. Então aqui nós poderíamos classificar, se tivesse acentuado aqui, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, nós temos a antepenúltima, ó, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Então, acentuada. Então, nós vamos marcar lá na questão A, antepenúltima, ok? Lá na questão B, pinte as sílabas tônicas das palavras do quadro e observe que todas essas palavras têm a antepenúltima sílaba forte. Então, olha lá. Alérgico. Nós vamos ter que pintar pinta as sílabas tônicas, tá? Somente aquelas que têm a sílaba forte, tá? Então, deixa eu colocar aqui um azul que eu acho que aparece mais. Então, olha lá. Alérgico. Opa, ficou muito grande. Vou pegar aqui a menorzinha. Então, olhem lá, alérgico, vocês vão pintar essa daqui, o Lé, tá? Informática, ok? O M e o A, tá? Metálico, ônibus, elástico, plástico. Opa, deixa eu apagar essa daqui. Plástico, ok? Cálculo, líquido, príncipe, cérebro. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. É o caso da palavra minúsculo. Então, grifem lá. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Ok? Vocês vão fazer agora a lição 9 e 10, tá? Dessa página. E a página 63 também, ok? E mais o caderno do futuro. Fica na sequência que nós vamos fazer o caderno do futuro agora, tá bom? Então, crianças, interjeição é o que nós vamos ver aqui agora no caderno do futuro, tá? Interjeição é uma palavra ou um grupo de palavras que exprimem um sentimento. Então, aqui vocês têm as interjeições de dor, alegria, aplauso, aversão, apelo, desculpa, desejo, silêncio, alívio, advertência, admiração, tá? Uma locução interjetiva, ela é uma expressão que vale por uma interjeição. A interjeição, ela é ai, ui, a, né? Ela é uma palavra mais simples, né? A locução, ela já é um contextinho, olha lá. Valha-me Deus, quem me dera. Quem me dera pode ser assim, ó. Muito bem, né? É uma locução interjeitiva. Ela pode ser o quê? Bravo, apoiado, certo? Ai de mim, né? Pode ser lá, ó, de desejo, tomara, tá? Vamos seguindo lá então na próxima página. Lá na próxima página nós vamos ter lá sublinhe na página 139. Sublinhe as interjeições e escreva o que elas exprimem. Então a professora já colocou para vocês aqui, ok? Ufa, pensei que era um rato, é de alívio. Tomara que você consiga o prêmio, de desejo. Oba, sorvete de chocolate, é de alegria. Atenção, o sinal abriu, é de advertência. Ai, cortei o dedo, é de dor. Oh, que linda bicicleta, é de admiração, de alegria. Oxalá, nós conseguimos vencer o jogo, é de desejo. Parabéns, sua carta ganhou um concurso, é de aplauso. Xiii, acho que errei o caminho, é de aversão. Complete as frases com a interjeição adequada. Então nós temos lá obrigado, psiu, alô, viva e bravo.
Questão A é: alô, quem está falando? A professora está falando. Obrigado ou obrigada. Achei lindo o presente que você me deu. Viva! Nosso time é campeão. Bravo! Você cantou muito bem. E daí aqui nós temos a sequência numérica. Bravo, ela é aplauso. Devagar, ela é advertência. Grato é agradecimento. Perdão é desculpa. Puxa é admiração. Oba é alegria. Ai é de dor. Tomara é um desejo, ok? Nesse aqui, criança, na questão 26, a resposta é pessoal, tá? Crie frases com locuções interjetivas, ok? Procure no caça-palavras 6 interjeições, copie e classifique. Então, aqui a professora já deu a resposta para vocês. Quem quiser pausar o vídeo, tá? Volta um pouquinho para não ter como referência o que a professora já colocou. Então, olha lá. Interjeições. Coitado, silêncio, ufa, credo, aleluia e ui. Pena, a classificação é pena, coitado é pena, silêncio é silêncio mesmo, ufa é de alívio, credo é de reprovação, aleluia é de alegria e ui é de dor. Complete o diálogo com as interjeições. É uma resposta pessoal e a professora colocou aqui algumas sugestões. Olha o buraco, cuidado. Ah, valha-me Deus, quase caí. Se você não tivesse gritado, teria caído. Obrigado. De nada, mas fique mais atento ao andar por aí. Assinale o sentido da interjeição em cada caso. Puxa, você não vai mesmo poder vir à minha festa? É de admiração ou decepção? Puxa, é de decepção. Puxa, você é mesmo bom nesse jogo, é de admiração. Ah, que paisagem bonita, é de alegria. Ah, que cena triste, é de tristeza, ok, quinto ano? Aqui, crianças, nós agora vamos trabalhar os sentidos de tem. Então, nós temos o tem sem acento e o tem com acento. O tem sem acento, ele será usado no singular. E o tem com acento, nós vamos usar ele nas frases em que ele está no plural. Então, tem é a terceira pessoa do singular do verbo ter. E o tem é a terceira pessoa do plural do verbo ter. Então, exemplo, esta cidade tem muitos habitantes. Estas ruas, cidade, o tem está se referindo à cidade, é uma cidade. Então, essas ruas, o tem aqui está se referindo a ruas. Então, estas ruas têm, com acento, trânsito intenso. Vamos então para as páginas agora 143 e 44. Lá na página 143, vocês vão ter que formar duas frases, uma colocando o tem sem acento e outra o tem com acento, lembrando-se que um corresponde ao singular e o outro ao plural, ok? Abaixo aqui vocês vão ter que completar as frases e depois copiar. A professora só deu a resposta, mas eu quero que vocês copiem ela para que isso fique gravado na cabecinha de vocês, tá? Então, olha lá. Essas lojas têm, então o tem está relacionado a quem? As lojas, então ele está no plural, é com acento, tá? As árvores têm galhos. Ana é singular, então Ana tem a revistinha do cascão. Este homem é um homem só, tá? Então tem sem acento. Uma reclamação a fazer. Nossos jogadores ainda têm alguma chance? Quem tem com acento? Nossos jogadores. Ele ainda tem aquela coleção de selos. Ele, terceira pessoa do singular. Paulo tem uma mochila. Paulo, se refere a uma única pessoa, tá? Os adolescentes, com acento agora, têm vários compromissos. Luciana tem prova amanhã. Copiem esse daqui, tá? Então, marque a resposta certa e copiem a frase a seguir, ok?
Na página 144, nós vamos trabalhar com S e Z no final da palavra. Eu quero que vocês pausem o vídeo, porque agora tem aqui separação de sílaba, e eu quero que vocês copiem a questão 37. Copie as palavras e separe as sílabas, e depois vocês conferem onde vocês estão acertando e errando, ok? A professora vai voltar em instantes com a resposta. Finalizando o nosso vídeo, crianças. Então aqui vocês vão ver palavras que escrevem com Z, eu quero que vocês leiam, e palavras que se escrevem com S. Pessoal, não tem uma regrinha, ok? Essa daqui vocês vão ter que ir guardando na memória mesmo, tá? A gente grava fazendo, certo? Então ali vocês vão copiar as palavras e separar em sílabas. Avestruz, feliz, português, rapidez, óculos, altivez, invés, xadrez, 200, verniz. Na questão 38, complete com as, es, is, os e copie as palavras. Então, vocês vão fazer como a professora fez aqui, ok? Vão copiar e separar em sílaba. Aqui vocês vão completar e copiar a palavra escrita inteira do lado daí, ok? Deus abençoe, crianças. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Um beijão a vocês. Tchau!